Olá, meu nome é Alexandre, eu sou estudante do curso de Ciências Biológicas da Fundação Santo André e hoje nós vamos responder a questão 46 do caderno amarelo do Enem 2011. Vamos ver o que essa questão nos pede. Um paciente deu entrada em um pronto-socorro, apresentando os seguintes sintomas: cansaço, dificuldade em respirar e sangramento nasal. O médico solicitou um hemograma ao paciente para definir um diagnóstico. O hemograma está disposto na seguinte tabela. Vamos ver. Então vamos lá. Constituinte em relação a glóbulos vermelhos. O número normal que o paciente deve apresentar é 4,8 milhões para cada milímetro cúbico. Esse paciente apresentou 4 milhões em 1 milímetro cúbico de sangue. Ou seja, está um pouco abaixo do número normal. Em relação a glóbulos brancos, o normal é 5.000 a 10.000 glóbulos brancos por milímetro cúbico. Esse paciente apresentou 9.000, então ele está com o número certinho, está na média. Em relação a plaquetas, o normal é apresentar de 250.000 a 400.000 por milímetro cúbico. Esse paciente apresentou 200.000, então também está um pouco baixo. Vamos ver o que eles querem com esses dados. Então, vamos lá. Relacionando os sintomas apresentados pelo paciente com os resultados do seu hemograma, constata-se que, alternativa A, o surgimento nasal, o sangramento nasal, é devido à baixa quantidade de plaquetas que são responsáveis pela coagulação sanguínea. Alternativa B, o cansaço ocorreu em função da quantidade de glóbulos brancos que são responsáveis pela coagulação sanguínea. Alternativa C, a dificuldade respiratória decorreu da baixa quantidade de glóbulos vermelhos que são responsáveis pela defesa imunológica. Alternativa D, o sangramento nasal é decorrente à baixa quantidade de glóbulos brancos que são responsáveis pelo transporte de gases no sangue. Ou alternativa E, a dificuldade respiratória ocorreu pela quantidade de plaquetas que são responsáveis pelo transporte de oxigênio no sangue. Então, olha só, muita informação de uma vez, vamos ver uma de cada vez com a tabela para a gente ter certeza. Então, alternativa A, o sangramento nasal é devido à baixa quantidade de plaquetas que são responsáveis pela coagulação sanguínea. Então, essa alternativa é plausível. Por quê? Sangramento devido à baixa quantidade de plaqueta acontece, porque plaquetas servem para coagular o sangue. E, de fato, nesse paciente, a quantidade de plaquetas está um pouco baixa. Então, isso pode acontecer sim. Vamos ver a outra questão. B. O cansaço ocorreu em função da quantidade de glóbulos brancos, que são responsáveis pela coagulação sanguínea. Então, a gente acabou de ver que a coagulação sanguínea é função das plaquetas e não dos glóbulos brancos. E cansaço tem a ver com glóbulo branco, também foge um pouco, porque glóbulo branco é responsável pelo sistema imunológico, não teria muito a ver com cansaço. Então, vamos lá. Próxima questão. C. A dificuldade respiratória decorreu da baixa quantidade de glóbulos vermelhos. Até aí, ok, porque glóbulos vermelhos servem para carregar sangue no corpo e se tiver com pouco glóbulo vermelho, que é o caso, vai levar menos sangue, menos oxigênio, perdão. Só que olha só, que são responsáveis pela defesa imunológica. Não é, porque a defesa imunológica são responsabilidades do glóbulo branco e não dos glóbulos vermelhos. Então essa questão também está fora, eliminada. A próxima, a D. O sangramento nasal é decorrente da baixa quantidade de glóbulos brancos, que são responsáveis pelo transporte de gases no sangue. Então, olha só, sangramento nasal seria decorrente da baixa quantidade de plaqueta. E aqui está falando baixa quantidade de glóbulos brancos. Os glóbulos brancos desse paciente está alto, está na média. E responsável pelo transporte de gases no sangue seria glóbulo vermelho. Então, essa questão está completamente fora, eliminada. Vamos ver a última. A dificuldade respiratória ocorre pela quantidade de plaquetas, que são responsáveis pelo transporte de oxigênio no sangue. Então, baixa quantidade de plaqueta está certo, só que elas não são responsáveis pelo transporte de oxigênio no sangue e nem teriam relação com a dificuldade respiratória. Então, essa questão também está errada. Logo, a questão correta seria a alternativa A. O sangramento nasal é devido à baixa quantidade de plaquetas, que são responsáveis pela coagulação sanguínea. Aí sim, está tudo certo. Bom, caso você queira ver mais alguma resolução do Enem, entre no nosso portal no YouTube.